E o Café Monnet está voltando hoje com um dos parceiros mais importantes que o Centro de Excelência Jean Monnet tem em Minas Gerais. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Durval Ângelo Andrade. Vamos rodar a vinheta e a gente começa um diálogo muito construtivo. Querido Durval, que alegria poder conversar com uma figura pública com a trajetória e o desprendimento, a generosidade que você sempre teve. Sempre um professor, mas sempre um professor na política. Sempre um homem público, mas sempre um homem público preocupado com o avanço dos direitos culturais, o avanço dos direitos sociais. Como é que você entrou na política junto com a Constituição de 88, com 30 anos de idade, eleito vereador em 1988, no momento em que a gente teve uma mudança na democracia brasileira e vivenciou a democracia, primeiro como político, até, me parece que 2018, quando você veio para o tribunal, e daí em diante aqui no Tribunal de Contas. Como é que você vê as mudanças da política e da democracia brasileira nesse período? Professor José Luiz, uma preliminar. Primeiro, a alegria é minha de estar aqui. Eu acho que você é uma grande referência hoje na filosofia do direito em Minas Gerais, um cidadão antenado com o mundo, antenado com o tempo presente e, ao mesmo tempo, numa atividade Café Monnet desse centro tão importante que nos faz pensar cada vez mais que a cidadania, ela tem que ser mundial, né? Nos faz pensar que nós somos cidadãos e cidadãs do mundo, né? E que nos aproxima cada vez mais da Europa, né? Eu acho que o grande sociólogo lá de Apipucos, né, já nos ensinava, né, que a pluralidade que o nosso país vive, com todas as contribuições de negra, indígena, europeia, asiática, né, nos faz essa grande nação, né, uma nação plural, uma nação tão assim pluriétnica, né, que é o Brasil. Então, para mim, estar com você, estar com o nosso centro que nos aproxima dessa visão de ser cidadão mundial é muito importante. Você teve uma carreira sempre voltada para a defesa de valores, acima de tudo, valores e direitos. Eu sempre digo, Zé Luiz, que isso eu aprendi em casa, né? Eu, há pouco tempo, tentando fazer uma terapia regressiva, né? Eu me lembrava que nós sempre moramos ao lado de uma delegacia. Em Baixo Guandu, a nossa casa era a casa mais próxima da delegacia. Em Castelo, no Espírito Santo, a nossa casa era muito próxima da delegacia. Então a gente sempre convivia com a dor do isolamento, com a dor da exclusão, né? E eu digo que a gente conversava com os presos nessas duas cidades pela janela de casa, né? E minha mãe muito com a sensibilidade assim pelos direitos humanos, pela dor dos outros, né? Não raro, mamãe tinha que gritar lá de casa quando alguém estava sendo torturado, gritando lá. Eu me lembro assim de um episódio nas madrugadas assim maravilhosa na minha formação, que nós tínhamos um jovem, um adolescente infrator em Castelo, no Espírito Santo, tinha apelido de Conduru, porque Conduru era o nome de um distrito de Cachoeiro e Itapemirim, mas ficava mais próximo de Castelo, né? E eles deixavam os adolescentes nus naquelas noites frias na delegacia para não fugir, né? E mamãe jogando roupa pela janela e dando conselho pro Conduru para ele se vestir, para ele não continuar na vida do crime, né? Então essas coisas, a minha sensibilidade é essa, talvez na família eu aprendi isso. A outra coisa também que me formou muito foi o ensino social da igreja. Eu sempre militei em pastorais de jovens, sempre estudei a doutrina social da Igreja Católica, fui no seminário, fiz filosofia e teologia, sempre aprofundando, aí já numa reflexão da teologia da libertação. Então, o meu compromisso de fé me aproximava de alguma forma
das dores das pessoas, das contingências, né, das necessidades. Tanto que uma frase na minha adolescência que me marcou muito foi uma frase de Tolstói, né, que ele dizia assim: se eu sinto dor, eu estou vivo. Se eu sinto a dor dos outros, eu sou um ser humano. Então eu acho que daí para a questão da política, você perceber a política como instrumento de formação, como uma possibilidade de resgatar direito, como uma possibilidade de mudar vida, como uma possibilidade de você construir um mundo mais justo, mais humano, é um salto, né? E isso eu atuei desde a fundação em 1980, com 20 anos de idade. Eu era o mais jovem da delegação mineira, de 80, 90 pessoas, que estava no colégio Carmo Sion, em fevereiro de 1980, criando o Partido dos Trabalhadores. Eu era o mais jovem da delegação. Ainda fazendo teologia, ainda estudando no seminário. Então daí foi a percepção que você pode ter a política para melhorar a sociedade, para transformar a sociedade. Que todo discurso negacionista da política é, antes de tudo, um discurso conservador, é, antes de tudo, um discurso de negação da polis, né? Então, eu acho que a candidatura, a primeira candidatura a vereador em Contagem, em 1988, que foi com sucesso, com muito apoio dos movimentos sociais da igreja e do movimento de luta dos professores do município de Contagem, ela teve talvez esse canteiro para desabrochar. Foi esse canteiro que me formou e que me levou à questão da política. E quando eu tomei posse aqui no tribunal como presidente, depois de mais 2 mandatos de vereadores, 6 mandatos como deputado estadual, Minas, né? E todos os 30 anos de mandato em comissões de direitos humanos. Que a Comissão de Direitos Humanos não trata de orçamento, não tem diretamente nenhum interesse empresarial lá, é uma comissão desarmada. Qual que é a matéria-prima nesses 30 anos de Comissão de Direitos Humanos? A matéria-prima é a dor das pessoas. É a dor das pessoas. E a esperança também, não é? Porque quando a gente pensa em direitos humanos, antigamente se dizia isso, eles moram na linha do horizonte. Portanto, a gente está olhando para o futuro, né? Sempre. Vinícius de Moraes, no Samba da Bênção, maravilhosamente, quando começa assim: é melhor ser alegre do que ser triste. E ele fala do samba, né? Que toda a beleza do samba, que o samba nasce da dor, que o samba nasce do sofrimento, que o samba nasce da tristeza. Mas ele vai dizer assim: aonde tem tristeza, sempre tem esperança de que ela vai ser superada. Então, a negação é sempre, ela produz a esperança. Não uma esperança no sentido de espera, mas no sentido de esperançar, de você acreditar que as coisas possam mudar. Alguém que já está alojado e acomodado não vai ter esperança nenhuma, né? Aquele que sofre, que tem a negação, ele vai ter esperança, sabe? Você é um paladino dos direitos humanos, todo mundo reconhece isso. Isso tem uma conexão muito evidente com os estudos europeus, porque a Europa, quando se defrontou com a tarefa de pensar que países, que povos, que nações podiam integrar a União Europeia, ela estabeleceu o que seria um consenso sobre os critérios, chamados critérios de Copenhague, inclusive, mas são os critérios fundamentais para que um país possa pleitear o ingresso na União Europeia. E eles ficaram, veja você, conectados à ideia de direitos humanos, Estado de Direito, justiça social, democracia. Veja que você, na sua trajetória, teve sempre esse mesmo legado humanista, que constitui o conjunto de valores europeus defendido como um conjunto de valores que você também procurou experienciar, vivenciar e defender a vida toda. Pelo menos nós que te conhecemos, os mineiros que te acompanhamos, e em Minas Gerais a gente acompanha os grandes mineiros sempre, a gente viu isso no seu magistério político. Talvez a expressão mais interessante para caracterizar a sua carreira seja magistério político. Você ensinou a fazer política. Uma pergunta
aliás, duas perguntas. Uma primeira pergunta: você consegue pensar a democracia fora da política? E consegue pensar a política fora da democracia? Ou uma e outra coisa se imbricam necessariamente? Olha bem, Hélio Jaguaribe, um sociólogo, um dos grandes fundadores do PSDB, ele tem duas figuras de linguagem que explicam muito bem a questão da democracia. Primeiro, ele diz o seguinte: o Brasil é um país onde todos podem votar e escolher o presidente do seu clube, mas não tem roupa apropriada para ir na festa. E a outra dele é o seguinte, que a democracia brasileira é uma democracia que quando você vê a televisão, você enxerga tudo. Quando você abre a geladeira, você não enxerga nada. Isso vai ao encontro da colocação de Adolfo Pérez Esquivel, prêmio argentino, prêmio Nobel da Paz, que ainda está vivo, já com mais de 90 anos de idade, que Esquivel dizia o seguinte, que o modelo político nas Américas é um modelo que ele chamava de democratura. Ele criou um neologismo, porque ele dizia o seguinte: você tem uma democracia no sentido político, de votar, ser votado, mas você tem uma ditadura na economia. A economia, os interesses econômicos são regulados por uma lógica perversa de concentração. E diante disso eu te digo o seguinte: para mim, você só tem democracia com direitos humanos. A democracia ela não pode ser só política, ela tem que ser social, ela tem que ser econômica. E isso era a grande lição que os gregos nos deixaram, né? A democracia tem que ter uma distribuição de renda, tem que ter uma igualdade de condições. Os gregos na Atenas antiga chegava a tal radicalização e eu vi isso na Grécia Antiga, uma pedra de todo tamanho que parece mais um computador, cheia de furinho, onde eram colocados os nomes enroladinhos de cada cidadão para escolher dali os chefes políticos, os representantes, os administradores, porque eles partiam do princípio que todos numa democracia eram iguais. Então eles eram sorteados para todos os cargos públicos em todas as áreas. E eram todos temporários. E partiam desse princípio que havia uma igualdade de condições. Lógico, para quem estuda a Grécia Antiga, né, essa luta no século VI, VII, VIII a.C. foi terrível, né, para ter essa visão de inclusão de uma democracia. Então, para mim, eu sempre trabalho o seguinte: olha, democracia tem que ser com escola para todos, tem que ser com um SUS que funcione, eficiente, todos terem acesso à saúde, democracia tem que ser com a garantia de emprego, democracia tem que ser realmente um processo que permita essa visão de uma igualdade na sociedade, porque votar e ser votado são degraus de uma escada comprida que você leve à inclusão social. Então eu sempre pautei a minha vida o seguinte: olha, tudo isso são direitos humanos. Exato. São direitos do ser humano, são direitos coletivos, são direitos que têm que ser e devem ser exercidos. Se você olhar a Constituição coloca entre os 5 esteios, no artigo 1º do Estado Democrático de Direito, coloca a questão da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Olha, e na hora que você se reporta ao artigo 3º, que coloca quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, você vai ver logo no primeiro inciso uma sociedade livre, justa, solidária. Você vai ver uma sociedade que erradique a pobreza, que elimine desigualdades regionais, que lute contra toda forma de preconceito, de exclusão, de racismo. Então, a gente vai ver que a Constituição de 5 de outubro de 1988, chamada de Constituição Cidadã, por Ulisses, ou por alguns chamada Constituição dos Direitos Humanos, que você não separa a luta pela democracia
apoia a luta pelos direitos humanos. É como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. A grande luta pelo Estado de Direito. Veja, a sua passagem pelo Tribunal de Contas, a essa altura a gente já consegue aquilatar o seu legado como conselheiro, porque já se vão 7 anos, 8 anos agora, é o 8º ano. Você chega à presidência do tribunal como conselheiro, um conselheiro muito próximo, talvez daquilo que a gente pudesse chamar de, não de um controle meramente formal de contas, mas de um controle substancial de contas. O que as contas públicas revelam de compromisso ou não com a efetividade dos direitos fundamentais e dos valores consagrados constitucionalmente. Por outro lado, como presidente, estamos completando o primeiro ano do seu mandato, a presidência do Tribunal de Contas parece que também adquiriu um caráter que é o caráter da Corte de Contas Mineiro mesmo, mas que é muito o seu caráter desse compromisso com direitos fundamentais. Como é que você vê essa simbiose entre o Durval professor, o Durval homem de Estado, o Durval conselheiro de contas? Olha bem, no dia da minha posse, em 1º de outubro de 1988, eu utilizei os versos do poeta, que diz assim: eu não tenho um caminho novo, mas um jeito novo de caminhar. Então eu acho que o Durval que vem e que está hoje na presidência do Tribunal de Contas é aquele mesmo lá da infância, da juventude, é aquele mesmo que passou por todas essas experiências de vida, que esteve no parlamento, é um só, né? Evidente, como já nos dizia o filósofo, na máxima filosófica aí do século XX, né? Eu sou eu e minha circunstância. Mudam a circunstância, a identidade é compenetrado por essa circunstância e a circunstância de alguma forma são transformadas pelo seu eu. Então eu cheguei no tribunal, percebi que em outros estados brasileiros tinham tribunais que já estavam pensando a questão das políticas públicas. Quer dizer, o tribunal, nós não administramos. Nós somos indutores de políticas públicas. Aí eu vi grandes bandeiras que aos poucos nós vemos já discutida dentro dos tribunais de contas, de outros tribunais de contas que nós poderíamos desenvolver em Minas. Comecei a desenvolver como ouvidor do Tribunal de Contas, como corregedor do Tribunal de Contas, como vice-presidente do Tribunal de Contas e agora faço como presidente do Tribunal de Contas. Então nós temos um tribunal que essa questão da consolidação e do fortalecimento da democracia passa por políticas públicas que sejam inclusivas. A gente não fiscaliza só pelo mero formalismo de fiscalizar. A gente fiscaliza porque a sociedade quer mais saúde, melhor educação, quer assistência social, quer defesa e segurança pública, quer realmente a priorização da primeira infância. Então nós montamos aqui na presidência quase que uma continuidade do trabalho de outros conselheiros, né? O aperfeiçoamento de outro e algumas coisas novas, né? Mas tudo entendendo que é um conjunto. Então hoje no tribunal, o que a gente aplica aqui é essa concepção, sabe? O Tribunal de Contas tem que ser um tribunal de cidadania, tem que ser um tribunal dos direitos humanos, tem que ser um tribunal que provoque e fiscalize não só pelo ato de fiscalizar, mas para produzir boas políticas. É a tal da boa governança. Quer dizer, a gente tem que criar essa boa governança. Então o nosso tribunal, e aqui é bom, porque isso está com a posição, de acordo com a posição dos conselheiros, de acordo com a posição do Ministério Público. Alguns só precisaram desabrochar para isso e, principalmente, nós temos um grande time aqui
de servidores públicos que acreditam Verdade. nisso, que trabalham nisso. Então são servidores de excelência. Eu acho que hoje, se a gente pode pensar, né, numa visão weberiana do papel dos servidores públicos no Estado, aqui no tribunal isso se concretiza. Sabe, esse olhar é um olhar que eu te digo assim, eu posso estar sendo o coordenador, o gerente disso, dessa visão, mas essa visão está cada vez mais compenetrada, imbuída, vamos dizer como, no elan com a visão de todos os servidores dessa casa. E a tendência parece ser que o corpo técnico do tribunal, que já é seguramente um dos melhores corpos técnicos que a gente tem no estado de Minas Gerais e no conjunto de cortes de contas do Brasil, pode melhorar muito, porque com o novo concurso, por exemplo, o tribunal adotou uma série de políticas de inclusão que, voltando ao início da nossa fala, parecem beneficiar muito o pluralismo dentro do próprio tribunal, não é isso? Olha, e a inclusão. Nós começamos na questão da composição do órgão gestor. Tivemos uma preocupação de incluir homens e mulheres, né, numa igualdade nos cargos centrais do tribunal. Tivemos uma preocupação de ter um olhar, né, sobre as questões identitárias, que são fundamentais, né. Tivemos um pouco de dificuldade na questão de raça, negro, indígena, pardo, porque o tribunal ainda tinha era louro demais, branquinho demais, né? E olhos azuis demais. Mas conseguimos ainda alguma coisa. Mas isso agora se concretiza como uma política permanente, porque no concurso que nós realizamos no dia 25 de janeiro deste ano, nós trabalhamos com cota de 30% racial e num critério muito interessante. Se alguém se inscrever pela cota, mas tem, digamos, a maior nota para o cargo de médico, ele não vai ocupar a vaga da cota, ele vai ocupar a vaga na nota geral. Então nós vamos ter uma grande transformação. E por que isso é importante? Olha, tinha uma lei, um projeto de lei de criar no concurso do Estado, do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, há 18 anos, sobre também o sistema de cota no Estado de Minas Gerais, no Poder Executivo. Depois que nós votamos aqui a resolução, baseado na lei federal e numa decisão do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça orienta que devemos agir assim, nessa questão da inclusão, a Assembleia em dezembro votou 20% para cota nos concursos estaduais. Quer dizer, o governador não sancionou, voltou para a Assembleia promulgou. E já entrou aqui no tribunal o primeiro concurso público para ser aprovado da saúde, com milhares de vagas. E é interessante que a Secretaria de Estado de Saúde contempla a lei promulgada. Então, nesse sentido, o tribunal já avançou muito. E tem muitos municípios do interior que estão se baseando na decisão do tribunal para também, nos seus concursos municipais, colocarem a questão racial. Só que aqui nós vivemos uma experiência totalmente nova. Somos o único tribunal em geral do Brasil que fez isso. Nós temos uma realidade que é a realidade transgênera hoje no Brasil. Homens e mulheres que são transgêneros. E nós somos já há 18 anos o país do mundo que mais mata transgênero. Então nós colocamos cota para transgênero também. E interessante, e isso que deve ser destacado, 16 mil pessoas se inscreveram para fazer o concurso público, maior número em concurso aqui no Tribunal de Contas. E nós não tivemos nenhuma judicialização. A coisa chegou de tal forma, e foi definido por unanimidade aqui dentro do pleno do tribunal. Eu agradeço ao Ministério Público de Contas, que teve um papel extraordinário, o procurador Marcílio Barenco, que respaldou
contribuiu no edital do concurso com muitas sugestões do Ministério Público. O conselheiro relator, que foi o conselheiro Licurgo, foi brilhante, conduziu o processo e a análise das emendas, e nós vamos ter no concurso, sem nenhum questionamento, onde a questão aqui foi tão amarrada do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, que nem na cota de transgênero nós tivemos nenhum tipo de questionamento. Então eu acho que isso faz história aqui dentro do tribunal, começa a fazer história no Executivo de Minas Gerais, já começa a fazer história em vários municípios. Eu acho que nós estamos mostrando... Isso é o magistério dando certo, é o magistério político, o seu magistério de Estado, sendo absolutamente bem sucedido, não é isso? Com a ajuda de muita gente, né? Aquela história... A torcida a uma favor andorinha de só, gente. uma andorinha só não faz verão, Mas sem um gênio não tem genialidade, não. é preciso... Eu acho que a gente consegue enxergar longe porque a gente está andando aqui em ombros de gigantes. Nós somos uma casa aqui de gigantes, e a academia e a universidade e um centro como Jean Monnet são referência para nós e são alimentos para o nosso trabalho, com toda certeza. Pois eu te digo com segurança absoluta, a referência para a academia são homens públicos como Durval Ângelo. Durval, muito obrigado, que alegria poder dialogar com você nesses anos todos, nesse tempo todo que a gente vem dialogando, e que esse diálogo prossiga sempre. Isso aí, porque nós precisamos de homens como Durval Ângelo à frente das estruturas e do magistério, afinal de contas, do Estado de Minas Gerais. Eu que agradeço. Viva, viva. O Café Monnet continua.